Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre como eu aprendi inglês. Bom, gente, eu sempre gostei da língua inglesa e desde muito novinha eu tinha a curiosidade de aprender a falar inglês. Então eu desde cedo eu fui atrás disso e a princípio eu vou falar a verdade, eu aprendi inglês no Orkut. Naquela época tinha muito fluxo de estrangeiros, pessoas da Índia, da Indonésia, do Paquistão, desses lugares assim. Eles utilizavam muito o Orkut na época. E eu, que era uma adolescente, que não tinha nada pra fazer, ficava no Orkut o dia inteiro. E eu cheguei a conhecer muitas pessoas, a conversar com muitas pessoas, e eles sempre se comunicavam com a gente em inglês. Eu fiz muitos amigos nessa época. Eu tenho amigos até hoje que eu converso da Índia e eles são muito legais, já são como se fosse praticamente da minha família, porque na época eu tinha uns 12 anos de idade e a gente se comunica até hoje. E eles sempre falavam inglês e eu, como sempre tive curiosidade de saber sobre outros países, outras línguas, outras culturas, eu gostava muito de conversar e eu usava o Google Tradutor. Então, tudo que eles falavam eu traduzia, eu copiava, colava no tradutor, traduzia, escrevia o que eu queria em português, traduzia e mandava. E eu fazia isso. Só que eu fazia isso com muita frequência. Muita mesmo, era tipo sempre. E conforme eu fui conversando, eu fui decorando algumas palavras que eram as mais, que a gente usava mais. Então eu fui fazendo e traduzindo e mandando sempre. E aí eu acabei acostumando e decorando as palavras e fui fazendo. Com o tempo, eu não lembro quanto tempo mais ou menos demorou isso, mas não foi muito tempo, assim, pelo que eu me lembro. Eu já tava falando sem o tradutor, né? Escrevendo, no caso, né? Digitando. E eu digitava muito sem o tradutor. E eu usava o tradutor, tipo assim, eu deixava o tradutor aberto e usava só para palavras diferentes. Às vezes tinha palavra que eu não conhecia, mas os assuntos do dia a dia eu já conseguia desenvolver. Só que aí eles começaram, né, a querer ligar, né? Surgiu a onda do Skype, né? Aí eu já tinha um computador com aqueles fones e os microfones da época. E eles sempre queriam ligar. Então, tipo, eles ligavam e eles falavam comigo, só que nem sempre eu entendia. E só que a gente ia falando e digitando, então tipo, o que eu não entendia eles digitavam pra mim. Como eu já sabia ler muito bem, eu entendia, só que eu não falava muito também, eu sempre preferia digitar. Então eles falavam e eu digitava, eles falavam e eu digitava. Com isso eu peguei muita experiência no writing em inglês. E eu fui pegando, só que eu não conseguia falar. E eu fiquei muito tempo nessa, de só conseguindo escrever e não falar. Mas eu já sabia o inglês, já conseguia desenrolar e já entendia todas as palavras praticamente. E aí eu entrei num curso de inglês na FISC quando eu tinha 14 anos. Né? Eu comecei tudo isso com 12, depois com 14 eu entrei no inglês e fiz. E fiz, acho que, não lembro, por 1 ano, 2 anos, não lembro bem. Fiquei um tempo pra aprender gramática, né? Porque eu sabia me comunicar, mas eu não sabia me comunicar direito. Até porque, eu não sei se vocês já conversaram com indianos e esse pessoal, eles também não entendem de gramática, eles só se comunicam. Porque eles costumam falar no país deles muitas línguas, eles falam geralmente hindu e várias outras línguas dos países deles. E eu aprendi até algumas coisas sobre Índia também na época. Eu tinha também na época um amigo alemão, aprendi um pouquinho de alemão também. Só que foram coisas básicas que hoje em dia eu já nem lembro mais. Porque língua estrangeira é assim, você até aprende, mas se você não praticar, você esquece. E eu fiz alguns anos de FISC, acho que 1 ou 2 anos mais ou menos. Saí da FISC, porque eu já, pra mim, não tava dando certo. Eles estavam enrolando demais, o conteúdo era muito lento e eu sempre fui muito acelerada. Eu queria mais, tinha muita coisa que eu já sabia e que eu tinha que ficar ali fazendo, coisando cada módulo. Então eu peguei e saí e fui fazer inglês particular. Eu fiz inglês particular com uma indiana e ela fazia numa sala, né, ela era madre de igreja católica e ela fazia numa sala uma reunião ali
e ensinava inglês para várias pessoas, né? E a gente pagava, era tudo particular assim. E foi bem legal porque eu conheci muita gente legal nessa época. As aulas eram muito legais, muito mais dinâmicas. Foi muito legal. E eu aprendi bastante coisa nessa época. Porém, depois eu fiquei nisso até os meus 16, 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar direto e tive que sair por conta do tempo, né? Que eu já não tinha. Mas aí eu já falava inglês muito bem. Não falava exatamente, mas tipo assim, eu sabia escrever, sabia gramática, sabia os verbos. Só que eu sempre fui muito ruim no speaking. E no listening também. Não é todo inglês que eu entendo. E aí eu dei uma parada e agora eu tô tentando retomar. Eu tô retomando sozinha, não tô em curso de inglês. E o que me ajuda muito são grupos no Facebook. Tem muitos grupos de muitas pessoas que conversam. Então, às vezes a gente quer treinar e outra pessoa também quer treinar, então a gente conversa. Se fala no Skype, a gente fica ali conversando por vídeo. E aí dá pra você falar, dá pra você ouvir e se entender muito bem. Livros, eu parei agora de ler, mas eu já li vários livros em inglês que me ajudaram bastante. Séries, agora eu tive que converter todas as minhas séries e eu odeio assistir, né? Porque eu sou meia perdida e eu gosto de série de ação, de suspense e você precisa de muita atenção pra entender, né? Até em português. Só que mesmo assim eu converti todas elas pro inglês e agora eu tô assistindo só em inglês. Quando é uma série que eu não conheço, eu coloco a legenda em português. Quando é uma série mais leve, por exemplo, de comédia ou algo mais tranquilo, assim, que não tenha muita narrativa, eu coloco a legenda em inglês, porque aí lendo eu consigo entender bem melhor. E se tiver alguma palavra que eu não conheço, eu já pego a tradução ali na hora. E se for uma série que eu já assisti antes, que eu já sei a história, eu deixo só em inglês, sem legenda, sem nada. E isso ajuda bastante porque treina o ouvido, né? Você ouvindo ali as pessoas falando, a cabeça meio que já fica no automático ali pra conseguir aprender e a falar o inglês. E eu tenho grupos também no WhatsApp de pessoas que se falam e muitas coisas assim, gente. Então, eu acredito que a principal coisa é você fazer do inglês no seu dia a dia. Você colocar o inglês no seu dia a dia, isso ajuda muito. Eu agora leio muitos sites em inglês, muita coisa, e eu vou confessar que é um saco, porque tudo que dá pra pôr em português eu ponho, mesmo sabendo inglês, tudo que dá pra pôr em português eu ponho, porque a preguiça do ser humano, né, é terrível, mas esse ano eu decidi me dedicar 100% a isso, porque eu tô há muitos anos, no tempo que eu tô nisso já era pra eu estar com inglês fluente, eu não estou, mas agora eu vou me dedicar 100% a isso, e fazer tudo acontecer, né, gente? Porque inglês tá aí, a segunda língua. Pra quem é como eu da aviação, é uma exigência você saber falar inglês. Tem companhias aéreas que exigem intermediário, mas se você souber o fluente, com certeza é muito melhor. Até pra tentar pra companhias pra fora, se for o caso, né, um futuro caso. E isso ajuda muito. Então, foi assim que eu aprendi inglês, né? E talvez vocês possam pegar algumas dicas nisso, não sei. Se alguém quiser treinar inglês também, eu tô aí disponível todos os dias. Converso com muita gente pra treinar, muita gente fica online. E tem alguns aplicativos também que ajudam muito. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo.